Oi, oi, gente. Estamos nos aproximando do final do ano, né? Aqui no consultório, hoje, deixa eu ver o dia, que esqueci o dia. Dia 27, Cíntia? 29. Último atendimento do ano, né? Eu vim pro consultório porque eu tinha uma paciente que viajou, né? Enfim, ela não mora no Brasil, não mora no país. E ela veio, a gente já vinha conversando há um tempo, ela me procurou para melhorar o sorriso. Ela tinha frestas, que a gente chama tecnicamente de diastemas, os dentes eram mais amarelos, e a gente fez tanto clareamento dentário, é uma menina muito jovem, muito nova, ela tem 15 anos, e a gente fez clareamento acompanhado de facetas. E um dos questionamentos que eu sempre tenho dentro da clínica com os pacientes e até mesmo os meus seguidores é qual tipo de faceta que é melhor, se é a faceta em resina ou a faceta em porcelana, em cerâmica. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é que assim como todo tratamento, eu sempre falo isso, né, procuro deixar isso bem claro, a gente tem que individualizar os tratamentos de acordo com o caso clínico em questão, né? Então, a gente tem que avaliar a idade do paciente, a mordida desse paciente, se ele tem desgaste, se ele não tem, a resistência que esse tratamento tem que ter à fratura, né? Por exemplo, quando se trata de um paciente que tem bruxismo, um paciente que fratura, quebra dentes com muita facilidade, porque tem uma força no masseter, nos músculos da mastigação muito grande, até mesmo tem hábitos parafuncionais, que é o bruxismo e o apertamento, a gente necessita de uma resistência maior a desgaste e a fratura. A principal diferença entre as facetas de resina e porcelana é a resistência, e também a gente pode considerar a resistência ao manchamento, né? As facetas em porcelana, elas têm uma maior resistência a desgaste e a fraturas, e também elas não mancham, elas não sofrem alteração de cor. Uma vez que você cimentar, que você colar, é aquela cor que vai permanecer e a alimentação não tem poder de amarelar, escurecer. As facetas em resina, elas têm menor resistência à fratura e ao desgaste, e elas também podem sofrer alteração de cor, elas podem sofrer manchamento. Hoje a gente tem resinas muito mais resistentes ao manchamento do que a gente tinha há alguns anos atrás. Então eu posso dizer que na atualidade a gente tem resinas que respondem muito bem ao manchamento e também são mais resistentes ao desgaste. Então, quando eu vou indicar um tratamento desses, eu considero sim a idade do paciente, porque um paciente jovem, muito novo, como é o caso dessa paciente, que tem uma oclusão boa, ela já fez tratamento ortodôntico, ela não tem nenhum hábito parafuncional, ela não faz apertamento, ela não faz bruxismo, e a principal queixa dela eram os diastemas, as frestinhas, a gente indica muito bem essas facetas de resina, elas têm uma durabilidade muito boa nesses casos, e é a minha indicação primária para esse tipo de paciente, porque são pacientes jovens, eles podem mudar no futuro, enfim, podem optar por um novo tratamento, um retratamento, e eu indico as facetas em resina para pacientes muito jovens que têm oclusão boa e não têm apertamento nem bruxismo, e também para pacientes que têm mais idade e que têm uma mordida boa, uma oclusão boa e não apresentam hábitos parafuncionais. Já as facetas em cerâmica, em porcelana, elas são indicadas para esses pacientes que têm hábitos parafuncionais, bruxismo, apertamento, têm desgastes dentários por esses hábitos parafuncionais. Também para pacientes que já têm uma cor muito amarelada, um dente muito escurecido e que mesmo com o processo de clareamento a gente não consegue um bom resultado de cor, o fundo, o dente continua ainda
com um fundo escuro, pacientes que já passaram por tratamentos de canal, né? E tem esse fundo mais acinzentado, é a melhor indicação, porque a nossa faceta em resina, por mais que a gente opacifique, que a gente trabalhe muito bem tecnicamente, muitas vezes a gente não consegue resolver essa questão da cor, e a porcelana ela consegue opacificar melhor, né? E se a gente fosse fazer um tratamento em resina, ou envolveria um desgaste muito grande, ou a gente teria que fazer um acréscimo em resina, uma espessura, deixar essa faceta muito espessa com a resina para conseguir opacificar a cor do substrato, a cor originária do dente. Então, nesses casos, eu prefiro trabalhar com a porcelana. A primeira coisa a se dizer é que na atualidade há uma tendência com a evolução dos materiais restauradores, das resinas, há uma tendência, as facetas em resina elas estão vindo cada vez mais fortes, porque a gente tem materiais melhores na atualidade, materiais muito bons, tanto no quesito resistência, desgaste e fratura, quanto também resistência a manchamentos. Os materiais são melhores do que se tinha antigamente, então a gente consegue indicar as facetas em resina em muitos dos casos. Basicamente, as diferenças na indicação são essas que eu apresentei, né? Quando a gente tem um paciente com bruxismo, um hábito parafuncional muito grande, que já sofreu um desgaste do elemento dentário considerável, aquele paciente que chega com o dente todo destruído por fazer bruxismo, apertamento ou ter outros hábitos parafuncionais, a gente acaba indicando as facetas em porcelana pela resistência à fratura, que é um pouquinho maior. Camila, então a faceta em porcelana ela não sofre fratura. Não, gente. Todo material, inclusive o dente, fratura. Então não é algo feito por um profissional que não vai fraturar, que não vai desgastar, dependendo do hábito que esse paciente tiver e do cuidado pós-instalação. Se esse paciente que tem bruxismo, um hábito parafuncional muito intenso, roer unha, roer caneta e sei lá Deus o que, roer osso, né, que os pacientes possam apresentar, não é um material colocado por um profissional que vai evitar que desgaste aquele material. Isso depende muito mais dos cuidados que o paciente vai ter, das orientações que ele vai seguir, por exemplo, usar as placas de bruxismo e apertamento para proteger aquele trabalho que foi instalado, se esse paciente apresentar um bruxismo e um apertamento ao dormir. E até mesmo os cuidados, né? Evitar morder coisas duras, porque muitas pessoas têm ideia de que vão fazer esses tratamentos e vão poder, por exemplo, morder uma rapadura, um pé de moleque, um pinhão, e não é bem assim. O cuidado passa a ser maior ainda, né? Porque esses materiais, apesar de serem excelentes, muito resistentes, se o paciente não tiver um cuidado, a própria porcelana pode sofrer o desgaste. Mas nesses casos que eu citei, ela é a melhor indicação e o melhor material para o paciente. Hoje em dia, como eu falei, as resinas estão muito melhores. A gente percebe que os materiais eles respondem à luz melhor, eles imitam muito mais a questão do dente, né? E são mais resistentes ao manchamento do que antigamente. Mas a faceta em resina, ela tem esse inconveniente, essa desvantagem. Ela pode sofrer fratura mais facilmente do que uma porcelana, quebrar um pedacinho. Mas em contrapartida, você vai ao profissional e ele facilmente faz o reparo, ele reconstrói aquele pedacinho que quebrou. Mesma coisa se manchar, a gente pode fazer polimento, a gente pode fazer um reparo naquela parte que está manchada e facilmente a gente reverte isso. Já se for uma porcelana, a gente tem que trocar a peça, remover e moldar e pedir outra peça para o técnico, para o laboratório de prótese dentária. Então, como todo tratamento, tudo tem vantagem e desvantagem. E cabe ao profissional avaliar o seu caso, a sua mordida, o grau de escurecimento dos seus dentes, se você tem realmente desgastes dentários, se você apresenta hábitos parafuncionais, para indicar um e outro tratamento, levando também em consideração, como eu mencionei no início, a idade do paciente. Por quê? Pacientes muito jovens
que é o caso dessa paciente, a gente opta muitas vezes pelas facetas em resina, e até porque o paciente pode mudar de ideia, a cabeça muda, enfim, no futuro, inclusive substituir por uma faceta em cerâmica. Eu gosto muito dos dois tratamentos, eu não tenho predileção por um ou por outro, eu gosto de avaliar o caso clínico em questão para poder indicar um tratamento ou outro tratamento. A diferença é que as facetas em resina elas são esculpidas, totalmente esculpidas à mão pelo cirurgião dentista, e as facetas em porcelana elas têm etapas que são realizadas pelo profissional, pelo dentista, e etapas que são realizadas pelo técnico em prótese dentária. O custo dos dois tratamentos também muda, tá? As facetas em porcelana elas têm um valor superior, elas são um pouco mais caras. E para indicar, eu gosto de avaliar o caso clínico, individualizar esse caso clínico para indicar um tratamento ou outro tratamento. Então, só por uma conversa, tem paciente que nos chama, mas qual é melhor? É impossível sem avaliar teus hábitos, as tuas expectativas, o que você espera também, né? Porque há pacientes que, se tiver uma manchinha, não vão se importar em retornar para o consultório para fazer aquele polimento, e outros pacientes não querem isso. Então, nesse caso, a gente tem que indicar as facetas de porcelana, porque elas têm maior resistência a manchamento, sim, elas não sofrem influência da alimentação, das coisas que escurecem, como, por exemplo, café, sucos, né, que tenham pigmentos e assim por diante, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês nessas dúvidas. A indicação vai depender do seu caso, né? Se você tem dentes muito amarelos, se você, a tua idade, os teus hábitos e tudo mais. E um bom profissional vai saber lhe orientar e lhe indicar, e juntos vocês poderão decidir pelo melhor tratamento, tá? Então, beijão, fiquem com Deus, estamos encerrando o nosso ano de atendimento, um ano de esse nosso 2020 foi um ano de muitos desafios devido ao Covid, né? Mas graças a Deus estamos encerrando esse ano com saúde, com alegria, com muitos casos tratados e realizados. Foi um ano muito produtivo, apesar de todas assim as expectativas que a gente tinha no início da pandemia. O saldo foi muito positivo, a gente colocou vários projetos que estavam no papel em execução, e para 2021 a gente tem ainda mais coisas boas. Eu queria poder contar tudo para vocês, mas eu vou deixar as cartas na manga. No decorrer do ano vai vir muita coisa boa, muita novidade, projetos de novas unidades, enfim. E ao longo no decorrer do ano eu vou contar tudo para vocês. Espero que esse finalzinho de ano seja muito bom para todos vocês, que o ano novo seja de paz, saúde, alegrias, e que vocês possam realizar os sonhos e os desejos do coração de vocês, tá? Beijão a todos, fiquem com Deus.